Se você procura saber como ter mais empatia e qualidade nos relacionamentos, então esse vídeo é para você, se liga aí. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. O que é empatia? Você já se perguntou? É uma habilidade socioemocional, simples assim. Pronto, acabou, vamos embora até o próximo vídeo? Não é bem assim, é muito mais que isso. Olha só, isso já levanta algumas premissas importantes. Primeiro, é uma habilidade e não um sentimento, ou seja, não acontece naturalmente no corpo, precisa ser aprendida. É algo a ser desenvolvido, treinado, aprimorado através de conhecimentos, técnicas e informações adquiridas e aplicadas. Deixou de ser simples, não é não? E não é mesmo. Empatia é uma habilidade rara e necessita de muito autoconhecimento e autocontrole, e só é possível para quem já elevou o nível de consciência para além da média. Será que esse é o seu caso? Ok, e essa habilidade faz o quê? De forma geral, existe a empatia cognitiva, que é mentalizar o que outra pessoa possa estar pensando em um determinado contexto para que possamos moldar o nosso comportamento em função dessa mentalização que fizemos. E é importante frisar que podemos errar muito nesse processo, já que é uma certa especulação, mas que melhora com o tempo, melhora com o treinamento, por isso é uma habilidade aprendida. E existe também a empatia afetiva, que é mentalizar o que outra pessoa possa estar sentindo após ter vivido uma determinada experiência ou enquanto está vivendo. E o interessante é que isso será feito, obviamente, de acordo com as nossas próprias experiências de vida. Não tem como pensarmos na vida do outro, senão com base na nossa própria vida, porque é a única que vivemos, não é verdade? O que indica que quanto mais amplo for o nosso repertório cognitivo-comportamental, ou seja, do que pensamos e do que fazemos, mais conseguiremos fazer uma boa estimativa dos pensamentos e sentimentos alheios. Tá gostando do vídeo? Então se inscreva aí no canal para receber mais conteúdos de ouro como esse e poder se desenvolver mais ainda como pessoa. Fechou? Tamo junto? Valeu! E qual a vantagem de se ter empatia? Melhorar a qualidade nos relacionamentos através de uma modelagem comportamental voltada aos pensamentos e sentimentos que outras pessoas ao nosso redor têm. É assim que melhoramos a qualidade nos relacionamentos. É uma das formas. E se você por acaso ainda se perguntou qual a vantagem de melhorar a qualidade nos relacionamentos, saiba que a ciência torna cada vez mais evidente que uma vida boa e feliz, que o bem-estar é resultado de ótimos relacionamentos interpessoais, de uma vida social boa, ativa e satisfatória. Tá legal? E como que desenvolvemos empatia? Existem 4 níveis, tanto a cognitiva quanto a afetiva. Vamos juntar as duas numa coisa só agora. E é importante deixar um nível bem desenvolvido para então passar para o próximo. Na verdade, isso vai acontecer naturalmente, mas quando a gente entende o que significa cada nível, compreendemos se atingimos esse agora, conseguiremos o próximo. E também entendemos que nunca conseguiremos o nível máximo de empatia se não estamos conseguindo nem o primeiro, ok? Então vamos lá. O primeiro nível de empatia é a perspectiva, ou seja, valorizar e respeitar a opinião do outro, o que o outro pensa, o que o outro sente, o que ele está dizendo e fazendo. Mesmo que você discorde. Algumas pessoas já vão achar bem difícil o primeiro nível, não é não? O segundo é a imaginação. Imaginar-se na situação da outra pessoa, no contexto em que a outra pessoa está inserida. Fazer uma atividade mental de imaginar como seria se eu fosse a outra pessoa. Só que para que isso seja possível, precisaremos avaliar ao máximo todas as características possíveis, ou seja, características físicas, fisiológicas, condições anatômicas, situação financeira, cultural, educacional, entende? Tem muita coisa que a gente tem que entender a história de vida da pessoa. Se você quiser ter empatia de segundo nível, vai ser preciso fazer tudo isso, você precisa se colocar realmente no histórico daquela pessoa. Obviamente será muito difícil ponderar todas as situações, ou até impossível, mas quanto mais fizermos, quanto mais levarmos em consideração o número de características possíveis, maior será a empatia. O terceiro nível é para quem já consegue realizar o segundo com uma certa facilidade e conforto. É meio que natural e automático já.
E se trata da preocupação empática, ou seja, expressar preocupação real, autêntica, verdadeira sobre a situação que a pessoa está vivendo. O que implica, muitas vezes, colocar-se ao seu serviço, ao seu dispor. Caso você não sinta conforto, não sinta que pode fazer isso, então essa empatia de terceiro nível não é bem verdadeira. É alguma coisa disfarçada de empatia, que vamos falar um pouquinho mais depois sobre isso, fechou? E o quarto nível, o nível mais alto de empatia que se pode ter é o sofrimento pessoal, no qual ocorre uma resposta emocional em nós, espelhada ao observar as emoções do outro. Ou seja, se o outro está muito triste e chorando, eu sinto aquela tristeza de verdade, eu inclusive choro junto, eu me coloco junto na situação. Isso percebe que não é algo que depois de um tempo, depois que você já passou dos 3 níveis, você vai fazer isso de uma forma natural, você não vai conseguir segurar mais, entende? E aí estamos falando de uma empatia realmente autêntica. Nesse caso, sofremos e expressamos as emoções negativas com a perda e com o sofrimento que o outro está tendo. Olha só, nesse caso é interessante a gente notar, quando a gente se coloca perto da pessoa, compreende, entende a perda, entende o sofrimento, se coloca do lado, talvez estejamos ali no primeiro ou no segundo nível. Lembra? Colocamos-nos ao serviço, ao dispor da pessoa. Respeitamos e valorizamos o seu sentimento, mas não necessariamente estamos sofrendo junto. Estamos conectados naquela situação, naquela emoção, naquele sentimento. Entendem a diferença dos níveis de empatia? E agora seria legal vocês começarem a perceber, tanto em vocês quanto nos outros, que nível de empatia a pessoa está assumindo e vivendo naquele momento. E agora, como começar a treinar essa empatia? Paradoxalmente, só será possível ter empatia pelo outro quando tivermos um autoconhecimento amplo, um conhecimento de nós mesmos. Pois somente quem olhou para dentro, olhou para si, aceitou a própria história, consegue olhar para a história do outro e compreendê-la. E quando falo de empatia real, é porque há formas disfarçadas de empatia, que na verdade são inveja, autopromoção, jogos psicológicos em que a pessoa se coloca de salvadora muitas vezes diante de uma pessoa que se coloca de vítima, enfim, essas formas não são empatia. E com o tempo, com o treinamento, a gente consegue identificar se é uma empatia real ou não. Às vezes é difícil, mas é possível. Além disso, é preciso superar os próprios medos e arriscar novas experiências. Lembra que quanto mais amplo o repertório cognitivo-comportamental, mais será possível compreender o sentimento e o pensamento do outro, mais será possível ter empatia? Então é preciso ter mais experiências para aumentar esse repertório. É preciso viver muito para entender o que se passa com os outros. Quem se esconde da vida, quem se retrai, quem fica muito isolado, quem deixa de viver as experiências, não aprende a lidar consigo mesmo e nem com os outros. Então é impossível ter empatia. Então olha só, a partir do momento que você se entender mais, será possível começar a valorizar e compreender a opinião alheia, que é o primeiro nível de empatia. E às vezes nós achamos que sim, valorizamos e compreendemos, mas não é tão simples quanto parece. A gente precisa olhar as situações com uma assertividade, que é uma forma de comunicação que exige, no mínimo, uma pergunta antes de qualquer coisa. O que eu vou dizer ou fazer é uma projeção dos meus sentimentos? Porque às vezes estamos projetando o que a gente sente, nossas emoções, nossos pensamentos, nossas crenças e acreditamos que estamos vivendo de uma forma racional, tranquila, e estamos entendendo o que se passa com o outro, mas estamos só projetando o que sentimos. E entender isso é de suma importância. A assertividade dispensa generalizações, julgamentos e preconceitos, consigo mesmo e com os outros. E aí, você já desenvolveu a habilidade de empatia em você? Conta aí pra mim nos comentários, eu quero saber. Muito bem, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre empatia. Satisfação tê-los aqui comigo assistindo. Obrigado pela sua atenção. Nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço.